Ah, agora sim, agora apareceu. Tudo bem, Ian? Tudo bem. Eu também, Tudo é a bem, tudo primeira bem. live que eu faço no Instagram também. Também tava. Pois é. Eu tô É, tentando entender o que eu tinha que fazer aqui, agora eu entendi. Quer dizer, quando você me chama lá, eu já posso clicar no seu perfil e fazer. Bom, em primeiro lugar, Ian, é um grande prazer para todos nós, do Casaca, termos a possibilidade de conversarmos com você. Uma passagem, não só a passagem que você teve pelo Vasco, mas a passagem que você teve no futebol brasileiro, inclusive jogando fora do Brasil, fora do continente, mas fundamentalmente, evidentemente, como é um canal vascaíno, nós vamos tratar bastante da sua passagem pelo Vasco. E eu fiz uma série de pesquisas dentro daquilo que me era possível, dentro daquilo que a internet proporciona em alguns jornais antigos também. E eu vi que o seu primeiro título pelo Vasco, que eu achei, foi um campeonato carioca infantil em 1989, que o Vasco, inclusive, ganhou por antecipação. Mas eu quero saber, você chegou, porque eu também vi que você jogava futebol de salão na sua cidade, Pinhalzinho, e o Vasco, através de um olheiro, trouxe. Então, a primeira pergunta que eu te faço, quem te trouxe para o Vasco e em que ano você veio para o Vasco? bom, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com você, com vocês, no caso, né? A torcida vascaína. Tenho, tenho muito orgulho de ter defendido esse time. Foi o clube que praticamente me criou, né? Eu cheguei com 13 para 14 anos, em 89. Eu jogava 89. futsal na realidade, é uma cidade do lado da que eu nasci, de Pinhalzinho, era Nova Erechim, onde, havia um médico, o Dr. João Garcia Reis, que era apaixonado por futebol e colocou uma escolinha. E na hora, depois do expediente dele, a gente treinava. E essa escolinha foi campeã estadual em cima de, né, Santa Catarina sempre foi um celeiro de futsal muito forte, Sadia, Perdigão, Blumenau sempre teve grandes times, aí os times da capital também, Laze, Paula Ramos, enfim. E acabou que a gente ganhou 3 campeonatos em sequência estadual, e assim meio que assombrou, de onde veio essa galera aí, né? Foi, Uhum. foi uma mescla da região ali, e que daí a gente fez sucesso. Acabou que fomos para a seleção catarinense, e da seleção catarinense eu fui considerado o melhor jogador do brasileiro de seleções, e o treinador da seleção paranaense era olheiro tanto de Vasco como de São Paulo, só que mais o Vasco, o Milton. E naquela época ele levou a mim e o Preto Casagrande, que Sim. também o Preto jogava na seleção paranaense. Quem jogava na seleção paranaense como goleiro era o Belete. Belete Ah, é foi como goleiro? jogou, sim, seleção brasileira, quer dizer, teve uma carreira de sucesso enorme aí depois. E daí foi o caminho, né? Eu cheguei na realidade, ele conversou com meu pai que em dezembro, em janeiro ele me levaria. Isso, o torneio foi em 88 do Brasileiro de Seleções e acabou me levando. Era para eu passar um período de adaptação em janeiro, depois nas férias de junho e julho, e a outra em dezembro e ir no outro ano. Só que aconteceu uma coisa dessas que, assim, acontecem, né, de vez em quando. Eu fui para treinar e um dos garotos titulares do time não foi. 2 dias depois, teria o brasileiro de clubes no Espírito Santo, que era o primeiro da categoria. A Copa Gazetinha era considerado o campeonato brasileiro da, da categoria Mirim Infantil. Era Mirim ainda, primeiro ano. E daí nesse dia, o treinador, como eu vim com o Preto já havia passado, no mês de junho anterior, ele tinha passado um período no Vasco. E daí, como vim de longe, enfim, daí ele deu prioridade a mim. E eu fui no treino, e por acaso foi um coletivo, e deu 15 minutos, estava 2-0 para o time reserva, eu tinha feito os 2 gols. Daí o professor Denis me chamou assim, falou: garoto, você tem a idade que você fala que tem, né? Porque na realidade eu desenvolvi um pouco mais, porque tem isso, né? Uhum. Tem atletas que desenvolvem um pouco mais,
né, nessa categoria, então, hoje que eu treino o pessoal sub-15 da Chapecoense, é muita diferença, né? Tem uns que desenvolvem um pouco mais rápido que os outros. E naquela época, realmente eu estava um pouco acima da galera, assim. Daí eu falei que sim, e já me pôs no time titular e já, né, acabou o treino, eu fiz mais 2 gols e, enfim, acabou o treino e falou, olha, você vai viajar com a gente, avisa, foi um parente meu, o Sérgio, que tenho gratidão até hoje por ele, Sérgio Rossetti, que meus pais não puderam ir e ele me acompanhou. Daí o professor Denis, professor Delson, na realidade, Denis foi depois do infantil, foi falar com eles, olha, ele vai para a Gazetinha, né, você autoriza? Daí ele ligou para o meu pai, autorizou, enfim, e aí fui para a Gazetinha, e a gente foi campeão, e daí eu considerado o melhor jogador da competição. E daí foi por terra aquela situação de eu voltar em junho, em dezembro, porque eu não estava inscrito e tinha Flamengo. A gente ganhou Flamengo, Bahia, Botafogo, todos os clubes grandes, a gente ganhou todo mundo. E souberam que eu não estava inscrito e já foram em cima, né? Diz, olha, né, se você não acertar com o Vasco, né, a gente gostaria de ter você, enfim. Só que nem me passou pela cabeça não ficar no Vasco, né? Daí, na realidade, eu fui e já voltei para o infantil, em 89, na categoria de cima, para disputar posição. Só que daí aconteceu de eu também, né, ganhar posição e sempre foi assim, sempre eu estava uma categoria acima da minha. Então foi esse o caminho. Então por isso que eu falo, o Vasco da Gama foi que me ajudou a me criar. Meus pais, na época, imagina, interior, Pinhalzinho, uma cidade hoje tem 20 e poucos mil habitantes, na época, acho que nem 10 mil, um pouco mais de 10 mil, mas eu nunca tinha saído praticamente do estado, tinha saído uma vez em São Paulo disputar um campeonato também de futsal. E daí sozinho para uma cidade grande, né? Enfim. Mas houve a compreensão dos meus pais e houve uma conversa muito séria na época com o professor Isaías Tinoco, com o seu Nelson Teixeira, que foi um grande incentivador, um cara assim que merecia uma estátua em São Januário, pelo menos nas categorias de base, que foi assim, ajudou demais o Vasco da Gama. Ele, na realidade, o celeiro dele era Espírito Santo. Então, vários jogadores do Espírito Santo vieram através dele, dentre eles Giovanni, França, Carlos Germano, Pedro Renato, toda essa galera dali. Então, é um cara que teve serviços prestados e ele se responsabilizou com a minha mãe. Diz, ó, fica tranquila que eu tomo conta dele. Então fiquei em São Januário, embaixo lá da arquibancada, feliz da vida. Dividia o alojamento com mais... Na realidade, eram 12 por quarto, 48 atletas. Aí ia subindo, mirim infantil, daí infantil juvenil, aí juniores, e o último quarto era a galera que estava subindo profissional, cara, Germano, os caras aí, França, William, Pedro Diniz na época, enfim, essa galera toda aí, Tinho. O Tinho não, o Tinho já era antes ainda, né? Era mais novo depois, né? Então daí a gente ia subindo de quarto. Enfrentei todas as dificuldades, né, que tiveram, enfim, que haviam naquela época, mais da distância, porque a minha distância e a do Preto, na realidade, Casagrande, tinha o Leandro Ávila, né, tinha o Caetano também, que era do Rio Grande do Sul. A nossa, a gente sofria, né? Daí tinha o Hernandes, na época, também. A gente só podia ir para casa final do ano ou metade do ano. Porque não dava para você ir, só você chegar lá já tinha que voltar. A galerinha ali do Espírito Santo, mais perto ali, era fácil. Mas tudo bem, Sim, foi sim. ótimo. Beleza, e aí eu comecei a ver a sua performance aqui, quer dizer, em 1991 você já foi campeão sul-americano sub-17, ou seja, como jogador do Vasco já foi convocado, chegou a Uhum, jogar o Mundial. No sul-americano há colocações na imprensa que você foi um de destaque juntos com o Adriano do Guarani e com o isso. próprio Jean, que na época ainda era do Do Matsubara, né? Veio para o Matsubara, Vasco. isso, Exatamente, logo veio um pouco após. depois. E aí, o que eu percebo é o seguinte: 92, campeão sul-americano sub-20. Evidentemente que você estava bem abaixo, bem antes do sub-20. Você não Sim, tinha 20 anos. E está dentro exatamente daquilo que você está falando, que você estava um passo além da tua categoria. Ou seja, com um ano antes é. de estourar, você já estava. Nesse Mundial, que a gente ganhou o Mundial, eu era o mais novo
da seleção. Eu e o Fábio Noronha. O Fábio Noronha é o goleiro reserva, o Dida era o titular, que era 73, eu era o 75. E ainda jogando a final contra a Gana, que era a galera que sabe que, poxa, eram caras aí quase 30 anos jogando contra nós. E um ano antes a gente perdeu para eles o Mundial, a semifinal do Mundial, para eles. Eles eram muito maiores. Daí, como 2 anos antes, 2 anos depois a galera cresceu, tal, meio que equilibrou a força um pouco na realidade, que eles acabou que a gente fez o gol no último minuto, se vai para prorrogação, acho que a gente não aguenta, era muita diferença física. Então, sim. Eu vi esse jogo, eu me lembro perfeitamente, eles saíram na frente e o Brasil virou com um gol seu e um gol do Jé. Eu vou chegar nele, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida. O Vasco foi campeão carioca sub-20, juniores, em 92. A minha percepção é que você estava de juvenil e você passa direto. Você chegou a jogar como júnior? Ou seja, você chegou a participar desse campeonato em 92 ou não? Você já passou direto? Passei direto. Fui direto. Passou direto. No profissional. Perfeito. Na realidade, eu joguei alguns jogos. O que eu joguei? Eu joguei alguns jogos, mas não foi campeonato de juniores. Foram alguns jogos amistosos. Tive o prazer de jogar com o Roberto Dinamite na época. Ele ainda, né, ele fazia, na época fazia mescla com o pessoal das categorias de base. E logo depois ele né, chegou ao fim da carreira dele. Mas tive o prazer de jogar com o nosso grande Roberto. Exatamente. E agora sim, esse Campeonato Mundial Sub-20, porque foi uma conquista do Brasil com 3 jogadores que se destacaram. Você, o Jean e o Bruno Carvalho. São os 3 jogadores de baixo. Nós ainda tínhamos o Jardel, que era reserva. Exatamente. Mas foi muito claro o destaque dos jogadores do Vasco naquela ocasião. E na final não precisa nem dizer. Você fez o gol de empate, o Jean fez o gol da vitória no último minuto. Aquilo criou, evidentemente, uma expectativa muito grande. E eu me lembro de um episódio que eu vi você falando outro dia numa outra... Não foi numa live, foi num programa de podcast, alguma coisa assim. Do Flávio. Que eu creio que tenha sido. Que você esteve para ir para a Bélgica. Havia uma possibilidade de você ir para a Bélgica. Eu me lembro disso na época. Quando você falou no programa, eu me lembro disso. Você esteve para ir para a Bélgica e era com o Jean, correto? Você iria com o Jean e você optou por ficar no Vasco. Não, eu iria sozinho. Seria sozinho? Proposta na realidade, a gente voltou do Mundial, aí teve o torneio de Toulon, na França. E daí, o que aconteceu? Nesse torneio de Toulon também me destaquei. E da época, eu era também o mais novo desse torneio. E durante o torneio, veio um empresário italiano para conversar comigo. Né? Eu sou de origem... Meu pai, de origem italiana e tal, muita coisa eu entendi, muita coisa eu não entendi, só assim, as coisas mais básicas assim. E ele falou: olha, tem um clube na Bélgica que está fazendo um trabalho parecido com o do Ajax, está recrutando os melhores atletas que a gente pode ter, categoria de base, para formar uma equipe daqui a 2, 3 anos, mas a ideia era para ser um trampolim para a Itália, né? E temos interesse. Na época não havia negociação de amador e raros. No Brasil não existia assim. Com a minha idade, eu tinha 17 para 18, não existia. Né? Antes, eu falei: olha, vocês têm que conversar com o Vasco da Gama. E antes eu tenho que falar com meus pais, eu nem sei. Enfim. E saí de lá com essa situação. Aí, chegando em São Januário, eu recebi folga de uma semana. E daí, nessa semana, foi mandado passagens para mim e para os meus pais para conhecer o clube. E daí foi lá que, assim, foi falado as coisas e tal. Eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida. O máximo dinheiro que eu tinha visto, assim, foram as premiações que a gente ganhava na seleção, que era, por exemplo, a gente foi campeão mundial na época, ganhou $1.000 cada um. Enfim, matava todo mundo feliz da vida, né? E a gente, na época, pra você ter uma ideia, assim, a gente queria levar presentes para casa, a gente vendia o nosso material. Por exemplo, tinha material que sobrava, assim, a gente vendia para torcedor e tal, e a gente comprava e levava uma lembrancinha. Quer dizer, bem diferente do tempo de hoje.
Sim. Imagina, a seleção brasileira, campeão mundial, com 17 para 18 anos, já teria contrato profissional, né, já consolidado e bem vantajoso. Mas, enfim, é, meu pai, a gente conversou, diz, olha, tem vasta gama. Eu acho, assim, muito difícil, né? Pela minha idade, enfim, pode falar, vamos falar com o doutor Eurico, se der, se ele achar que é bom para o Vasco, a gente, de repente, né, pode pensar em ir. Mas o meu desejo era de ficar no Vasco, assim, né? Porque construir imagina, cheguei com 13 anos, garoto, e tendo, poxa, uma expectativa grande pela frente, assim, as seleções subsequentes, eu tinha ido, a de Toulon já era a seleção de novos, porque era até 23 anos, eu, a nossa seleção foi com alguns assim acima, mas tinha uma história ainda para cumprir no Vasco da Gama. Então, o que aconteceu? Chegamos lá e eu falei com o doutor Eurico. O doutor Eurico só manda o cara vir, né? Para a gente ouvir. E daí aconteceu que ele não aceitou. E, enfim, eu era amador ainda. E daí houve uma situação que o Clube da Bélgica ofereceu o dinheiro que ofereceu para o Vasco da Gama, ofereceu todo para mim. Então, na época, assim, imagina, um garoto, acho que era coisa de US$ 600 mil dá na minha mão, e um contrato, Nossa. imagina, US$ 600 mil em 93, né? Você bota aí, não faço ideia quanto Ah, seja dinheiro? hoje. Era dinheiro, né? Hoje é dinheiro, né? Mas Era, na época era não era muito, nem real. Não era né? nem real. É verdade. Então, daí deu uma balançada. Eu falei, poxa, né? Mas acabou que no fim eu conversei com o Dr. Calçada e a gente assinou um contrato. Eu falo eu, meu pai, porque meu pai estava envolvido, era menor de idade, né? Abaixo de 21. Meu pai tinha que assinar e preferi ficar no Vasco da Gama. Então, o primeiro contrato profissional dessa galera inteira, assim, abaixo da idade, foi o meu e depois veio em sequência todo mundo, né? Daí o Valdir tinha subido, tinha assinado, depois, porque tinha assim, era 6 meses o doutor Eurico, no Vasco, assim, você tinha que jogar 6 meses profissional para assinar o contrato profissional, né? Tá no profissional, né? E eu já estava no profissional. Eu já estava no profissional, tinham dois meses, logo depois do Mundial, né? Sim. Mas daí houve um pouco de desgaste nessa situação, mas daí foi tudo bem. Daí assinei o contrato, daí já joguei o brasileiro, joguei alguns jogos, e continuei indo para a seleção de novos, e depois no ano seguinte, aí sim, daí foi o ano que eu me destaquei no Vasco, que foi em 94, Perfeito. né, com o tricampeonato, né? Então Exatamente. foi legal nesse início aí. Olha só, nesse período aqui eu peguei também, fiz a pesquisa dos jogos que você inicia, você estreia no Torneio Rio São Paulo, de 93. E tem uma curiosidade que eu achei impressionante: as primeiras 3 partidas suas como titular, o Vasco teve que jogar 9 contra 11. 3 jogos seguidos. O Verdade. jogo contra o Corinthians. Corinthians no Pacaembu, do Rio São Paulo, que foram expulsos o Pimentel, se não me engano, o Dias e o Pimentel. Depois o jogo contra o Colo-Colo, da primeira partida No do Comembol em Chile, São Januário. Exatamente. Que depois teve a inclusive o volta do primeiro Chile. gol é o segundo gol do Vasco é um chute seu, que o goleiro rebate, o Valdir faz o gol. Uhum. E depois no Chile também 11 contra 9. Quer dizer, Foi. você começa no Vasco a dificuldade de fazer um 11 É, contra 11 é. naquele Vamos, gente, me iniciozinho ali. ajuda. Eu falava com Jesus. Aí o pessoal fala: você é novo, corre aí, moleque. Aí tá bom, vamos lá, né? Uhum. E o primeiro título já é o torneio João Avelange, que é um torneio que muitos torcedores do Vasco não têm ideia, quer dizer, não têm a devida dimensão, porque era um torneio, ele vinha da onde? Você tinha o campeão carioca, que era o Vasco, o campeão do torneio Rio São Paulo, que era o Palmeiras, seria o campeão paulista, mas como o Palmeiras foi campeão do torneio Rio São Paulo do Campeonato Paulista, foi o Corinthians que foi o vice-campeão. E o Mojimirim. E você joga a primeira partida, o Vasco surpreendentemente vence o Palmeiras por 3-0. Segundo gol do Vasco do Giovani, inclusive um passe seu para o Giovani faz o gol. É o primeiro título seu. E me chama a atenção que logo ali na passagem desse torneio João Avelange, o Vasco divide, fica metade do elenco para terminar o torneio João Avelange. O Vasco não estava dando a devida importância, que até eu acho que tem esse torneio,
porque era um torneio interestadual, e por meritocracia. E você vai jogar na Espanha, torneios, taças, enfim, que o Vasco teria para jogar. O Vasco, inclusive, conseguiu 2 títulos naquela ocasião e você participou daqueles jogos. Quer dizer, você já tinha, por parte da comissão técnica do Vasco, uma percepção de que você estava na primeira linha, ou seja, você estava no primeiro time. Se você ia disputar a posição, Sim, etc., mas estava no sim, primeiro time. sim. E aquele campeonato brasileiro de 1993 pareceu a todos nós, vascaínos, que o Vasco disputou o campeonato, mas que o foco era no tricampeonato de 1994. Quer dizer, embora, claro, o Vasco estava disputando para buscar uma classificação, mas o foco era todo ali. Para quem estava jogando o Campeonato Brasileiro de 93, havia essa percepção ou isso não passou por elenco, de que a visão do Vasco era no Carioca do ano seguinte? A gente tinha, sim. A gente tinha essa percepção. Tanto que a cobrança não foi nem sombra do que foi no Carioca. Não foi. A gente teve, na realidade, a percepção um pouco depois do brasileiro, né? E quando acabou, aí, assim, a gente já teve uma reunião. Vocês vão de férias? As férias vão durar, acho que duraram bem pouco, aquelas férias que a gente teve. A nossa preparação foi, uma parte foi em Teresópolis e a outra parte foi na Argentina, né? E, então, assim, foi uma importância dada assim, ó, o doutor Eurico, então, estava ensandecido, assim, ele nervoso, rapaz, e tenso, você vê que coisa, né? E nós, a maioria meninos, né, ali tinha uma galerinha ali que, pô, cuca fresca, pô, doutor, calma, né? A gente falava entre a gente, né? Só que havia uma situação e uma pressão enorme, tanto que se trouxe o Jair Pereira, que tinha acabado de ser campeão sul-americano com o Cruzeiro, né? Feito uma campanha maravilhosa lá. E a percepção nossa foi essa, pô, se trouxe o Denner, né? Poxa, o Denner, ninguém imaginava, como é que o Vasco vai trazer o Denner, né? O Denner de destaque, imagina quanta gente. E a gente já sabia, assim, pelo menos o Denner tinha comentado que seriam só 6 meses a princípio, porque parece que estava já meio que acordado para ele ir para a Itália. Não sei se é verdade, enfim, mas era o que se falava ali. Mas tudo E era bem. Mas noticiado, né? é assim, para você ver a importância que foi dar. Não, tudo bem, vem dele, tá bom, você conquista aqui o tricampeonato, tá bom para nós e vai embora. E o Ricardo Rocha, né, que era, né, seleção brasileira, acabou de ser campeão do mundo aí. E na realidade ele ia ser campeão do mundo depois, Sim, mas ele estava sim. sendo convocado direto, né? Era o capitão, né? Então, era o capitão. Então, assim, houve uma percepção muito, muito, assim, grande, assim, e de pressão para a gente conquistar. Eu até falei, outro dia eu postei uma coisa, uma coisa minha ali no Facebook sobre os campeonatos estaduais e sobre o tricampeonato do Vasco, quando fez aniversário aqui, o tricampeonato, 26 anos. Triste das pessoas que não conseguiram ver o Carioca naquele tempo, né? Poxa, o torcedor vascaíno não é só o torcedor, todas as torcidas eram grandes times e se dava a importância que se dá ao brasileiro, se dava ao estadual mesmo, assim, porque era a rivalidade, assim, claro, ainda tem, óbvio que tem, mas assim, era uma coisa assim muito legal, porque eu lembro o tricampeonato da gente, assim, a gente jogava com 50 mil no Maracanã, falava, pô, 50 mil, pô, pouco. E hoje, né, poxa, é um sonho jogar com 50 mil no Maracanã, é final, nem cabe, né, na realidade, o que cabia na época, mas assim, e era mesmo, cara, assim, era mesmo, era uma coisa assim impressionante, as torcidas lindas, assim, aquele desfile As das bandeiras. bandeiras antes, poxa, era uma loucura, cara, e a gente vivia aquilo como se fosse mesmo, né, a nossa Copa do Mundo ali, e era mesmo, cara, foi sensacional. Já pulei um pouco aí, né, da preparação, enfim, mas a Não, mas vamos, gente. vamos nós retornamos, não tem problema. Uhum. Então, Vamos daí a lá. percepção foi essa, de tipo assim, o tricampeonato é o campeonato do ano pro Vasco. Se a gente ganhar, ó, se a gente ganhar o Campeonato Carioca, não precisa mais nada, né? O Sim, tricampeonato Carioca. Essa era a percepção. E, perfeito, e perfeito. foi, e foi ganho, graças a E Deus. exatamente como tinha os torcedores do Vasco, era exatamente essa percepção que nós tínhamos. O Vasco, você marcou o seu primeiro gol como profissional de partida oficial exatamente no 93 contra o Sport, a vitória do Vasco 5-2 em Pernambuco. Foi num feriado,
se não me engano, sim. 15 de novembro, 12, 15 de novembro, se não me engano. O Vasco jogou muito bem, você marcou seu primeiro gol. E no estadual de 1994, você entrou como o grande homem do meio-campo. O William aparece no meio da competição para Sim, o William se também fazer recupera, parte. né? Ele estava se recuperando de uma lesão desde dezembro Isso, e depois foi, exatamente. nossa, também grande destaque do campeonato. Sem dúvida. E ali, naquele momento, o Vasco ele começa o campeonato e todos nós, torcedores do Vasco, eu sempre falo do lado do torcedor, né? Nós, torcedores do Vasco, o Vasco estreia, o Denner 2-0 no Volta Redonda, depois uma vitória com o Bangu por 1-0. Um jogo em Itaperuna duro, que você fez um gol de falta, inclusive, nesse jogo. O Jardel depois fez 2-1. Mas o grande jogo, na quinta rodada, era contra o Flamengo. O É, Vasco jogando com seus reforços. O Luizinho também era um reforço, porque o o Luizinho Luizinho havia jogado o voltou. segundo semestre na Espanha, exatamente. Isso. Era um reforço e era um grande jogo. Era o grande jogo esperado, mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E você incumbido para bater aquele primeiro pênalti, né? Aquele pênalti que eu estou imaginando que você vai bater o pênalti, que você, por mais que você seja um jogador hábil, eu estou imaginando que você vai pegar e vai soltar uma bomba Uhum. para não ter erro. E você dá um toquinho devagarinho, o goleiro vai para um lado, bola para o outro. Quem estava na arquibancada via assim, né? Agora, o gol saiu 3 segundos antes, o goleiro já estava do outro lado. Essa frieza sua, que é uma característica da tua carreira, você era um jogador frio, você era um jogador que pensava o jogo, era um meia que tinha essa característica. Um ótimo chute de fora da área, uma visão de jogo, não necessariamente buscando a área o tempo todo para fazer gols, mas mais buscando a armação. É. Jogar um Vasco e Flamengo com mais de 100 mil pessoas, em nenhum momento aquilo te fez um pouco de nervosismo a mais, um pouco de Meu medo, um Deus! pouco de temor? Ó, Como por é que mais, funciona isso, isso? olha só, o cara que tem essa característica, por mais frio que ele seja, assim, ou mais preparado esteja, a gente, por dentro, talvez, seja mais complicada a situação do que quem extrapola, assim, quem fala, sabe? Eu sempre fui mais introvertido, né? Sempre mais concentrado e, como característica mesmo, como você falou, pensante, assim, é, muitas vezes, assim, eu até olhando para trás para a carreira e vejo hoje como treinador, talvez eu devesse ter pensado menos, ter deixado rolar, sabe? Porque, não, me preocupava muito. Não me preocupava em relação, assim, que nem pênalti. Na pré-temporada, e eu sempre bati desde o amador. Na pré-temporada, poxa, eu treinava com o Carlos Germano, pô, com o Márcio, com o Caetano, goleiros excepcionais, assim. E o meu aproveitamento foi o melhor de todos, cara, envolvendo todos os atletas, assim. E naquele jogo especificamente, quando saiu o pênalti, depois eu fiquei sabendo, né, que o doutor Eurico falou, é ele que vai bater pro Jair. É ele mesmo, Jair. É engraçado, ele falava assim, né? Aí, não, é ele mesmo, pô. Fica tranquilo. Porque eu tinha comigo o seguinte, na época, aquele jogo, eu lembro, foram 110 mil pagantes e passou de 120 mil pessoas no Maracanã. Tinha gente pra dedéu. O que eu não conseguia entender era aquela galera da geral, eles não conseguiam ver o jogo. Eu não conseguia entender a geral. Para mim, a geral é um mistério até hoje, assim, foi incrível, né? Uma coisa incrível, né? Porque não tinha como, porque nós dentro do campo, porque o Maracanã ele teve as medidas maiores que tinham na época, né? Acho que era Sim. 110 por 75, enfim, mas 110 com certeza. E ele, pelo fato né, de ser grande, e tinha um negócio, né, para empoçar água, você de um lado, você enxergava o joelho do teu colega no outro lado. Então, eu imaginava a galera lá da geral, né, cara? Engraçado isso. Só devia ver daqui para cima, né? Ainda mais tinha as placas, Sim, né? Que coisa, que sim, loucura. sim. Então, mas eu tinha comigo o seguinte, poxa, qualquer goleiro no mundo, assim, com um público desse, né? Eu treinava sempre esperando o goleiro cair. Não tem como ele não estar ansioso como eu e não sair um pouquinho antes que eu, né? Eu tinha isso comigo, né? E foi o que aconteceu na hora, assim. Era o Gilmar, né? Era o Gilmar, né? Eu atrasei a passada e, enfim, mas antes disso, o Gilmar pegou a bola na mão assim e falou, botou assim, fez esse, né, com a mão assim, botou a bola em cima, disse, é você que vai bater, garoto? Eu falei, sou eu. E eu fui pegar a bola e botou por trás. Você sabe que se você errar, acabou sua carreira hoje aqui. Eu falei, isso eu sei, me dá, me dá. É só para encher o meu saco, né, cara? Faz parte do negócio, né?
Ah, porra. Ah, Enfim, só que daí, né, deu certo, enfim, ele saiu mesmo, não aguenta, não tem como. É muita tensão, aquela torcida atrás do Flamengo. Ai, tanto que assim, para você ver, você fala, pô, frio e tal. Eu saí, eu fiz o gol, saiu um peso tão grande ali, tudo bem, faz parte da coisa, né? Mas ao invés de eu ir correndo para minha torcida, eu saí correndo pelo outro lado aqui, cara. E fiquei comemorando até chegar lá no outro lado, na torcida do Vasco. Pô, demorou um tempo, mas antes eu não vi nada, assim. Pô, beleza, saiu. Só que nesse jogo eu tive assim, azar que no final do primeiro tempo, o Rogério, ele até fez um gol nesse jogo. Ia sobrar sim. para ele uma bola na área para ele chutar e eu consegui tirar a bola. Só que ele chutou a minha coxa. Poxa, minha coxa inchou e eu não consegui voltar para o segundo tempo, né? Saí Sim. no intervalo nesse jogo. Mas o time continuou jogando bem, jogou melhor e, enfim, mereceu essa vitória. Sim, foi uma Grandioso. vitória justa. O Denner, inclusive, foi expulso junto com o Gelson nesse Também, jogo também, Gelson, no, uhum, no primeiro tempo. E foi. aí nós tivemos a primeira disputa, digamos assim, de um título contigo, que foi a Taça Guanabara de 94. Infelizmente não foi tão valorizada na época, porque É, não tinha nenhum ponto que ganhava para o quadrangular final, mas foi uma vitória de 4-1 no Maracanã. Você fez um bonito gol, fez um gol de fora da área, e foi o último título do Denner. Você já falou um pouquinho, mas eu peço para você falar mais. Como era o Denner para vocês dentro de campo? Era, para todos nós, era um jogador diferenciado. O que vocês viam no Denner que chamava atenção, enfim, que aquilo que você, olha, ele é ele, diferente. ah, hoje, assim, conseguindo ver a parte mais técnica da coisa, ele era um jogador completo para sua pra posição. O que faltava para ele era a ganância de fazer gol, a gana de fazer gol. E tanto que ele brincava com a gente, pô. Se eu driblar o cara, deixar ele no chão, pra mim eu fico mais satisfeito que às vezes fazer um gol ou, sabe, fazer uma jogada linda, ele tinha isso. Mas ele ia atingir esse ponto, porque ele ia, não tem como, ele ia atingir esse ponto de começar a fazer gols, com as jogadas dele, com as situações que ele criava para ele. Ele era diferenciado, ele seria um dos grandes da Sim, nossa geração, sem dúvida alguma. Jogaria mundial, jogaria tranquilamente um ou dois mundiais, assim, não perdendo a cabeça, né? Porque falavam que ele sim. era meio assim, né, inconstante, mas com a gente ali, meu Deus, né, ele foi muito legal, assim, era Não, companheiro, uma perda terrível, assim, tanto que eu já falei assim, eu não consegui ir no local, a gente ia treinar pela manhã na Barra da Tijuca, e morávamos, eu, Jean e Hernandes, a gente não teve coragem de ir, a gente foi pelo Alto da Boa Vista, não foi pela Zona Sul, a gente morava na Tijuca, e não conseguimos ver, assim, foi uma história bem triste aí, um cara que foi, que com certeza teria uma carreira brilhante pela frente, assim. sim. E quadrangular decisivo do campeonato, uma guerra, aquele quadrangular decisivo do campeonato. Essa que é a Só verdade. corrigindo, a Taça Diga. Guanabara e a Taça Rio deram um ponto cada turno pra gente. Não, o ponto que ganhou foi Ah, do primeiro grupo. O Vasco foi primeiro da primeira fase e o primeiro da segunda fase do mesmo grupo. no Aí ganhou geral, dois né? pontos e o Fluminense um. Isso, exatamente. Quando o Vasco Exatamente ganhou isso. do Flamengo, ele ganhou um ponto, que aí ele ganhou o primeiro turno, primeiro turno da primeira fase, e depois ele ganhou o segundo turno da primeira fase. E o Fluminense ficou com um, Botafogo com o Flamengo com nenhum. E aí fomos para o quadrangular decisivo. Enquanto o Denner jogou, ou seja, a primeira rodada, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0, gol do William de falta. A segunda rodada, o empate com o Fluminense. O Denner, inclusive, foi expulso nesse jogo junto com o Branco. E o Vasco teria 2 jogos contra o Flamengo. Exatamente nesse momento, ao falecimento, numa terça-feira, tem jogo Vasco e Flamengo domingo. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Na época, foi perguntado ao Eurico Miranda se não vai querer que adie o jogo domingo, quer dizer, não querer, mas já dizendo, acha Uhum. que deve adiar o jogo. Não, o elenco quer jogar, que entende que tem que continuar, enfim, nós estamos focados, etc. O elenco, os jogadores também deram entrevista, o Jair Pereira deu entrevista Sim. na época. E o Vasco, eu não sei se você se recorda disso, o Vasco perdeu para o Flamengo no domingo seguinte por 2-1, roubado, porque o É. gol do Flamengo foi Pô, um pênalti cavado pelo Nélio que não foi e o gol do pênalti. Pimentel? Que Exatamente. anularam o gol do Não, o gol do Pimentel. Pimentel é no outro. Não, é Ah, pior no ainda, no outro. outro. No Verdade, outro. verdade. No outro. E aí, quer dizer, dentro daquela guerra, porque a grande questão que ficou para a torcida do Vasco foi o poder de superação do time. Porque você é prejudicado no jogo contra o Flamengo,
em que você já está jogando sem o Denner. No jogo seguinte, o Jardel é posto de titular, ele faz o gol, e o Vasco vai até a última rodada. A sensação que me deu, quando o Flamengo perde para o Fluminense na penúltima rodada e dá a chance ao Vasco na última, é de que para os jogadores do Vasco, como se dissesse assim, olha, agora ninguém vai tirar da gente. Ah, mas Agora foi é isso Vasco mesmo. Fluminense. É Foi essa a isso. sensação que Essa vocês foi tiraram? a perfeita. Perfeita. Porque, na realidade, quando houve essa situação que a gente perdeu o jogo do Flamengo, o segundo empatou injustamente, que a gente ganharia o jogo com o gol do Pimentel, Sim, a gente ficou atrás do Flamengo. isso. E a gente falou, poxa, o Flamengo ganhando o Fluminense, vai para a última rodada jogando com o Botafogo fora. Claro que o Botafogo ia jogar para ganhar, né? Mas né, era uma situação um pouco mais difícil. Sim. E então, quando aconteceu do Fluminense ganhar, rapaz, aí a gente tinha ganho também 1-0 do Botafogo na sexta-feira, se não me engano. 3-1, Sexta-noite. 3-1. Foi um jogo É. tranquilo, 3-1. O Jorge Luiz fez 2 gols, Fernandes fez Isso, um gol, foi um jogo tranquilo. isso. Foi. E quando a gente conseguiu, a gente não, né? O Flamengo perdeu para o Fluminense, aí a gente tinha certeza que ia ser campeão. De novo, pela campanha, por tudo que aconteceu, porque o time realmente assim estava acima. O time do Flamengo era um bom time, o time do Fluminense também era um bom time, mas a gente estava acima mesmo naquele ano. E a gente quando se reuniu, falou, não tem como, cara, não tem como. Tanto que saiu um pênalti com 1 minuto, eu perdi o pênalti, mas assim, a gente atropelou o Fluminense ainda no primeiro tempo, conseguimos um gol logo depois, talvez tenha sido o meu grande jogo no campeonato esse, Sim. mesmo perdendo o pênalti. A gente atropelou o Fluminense no primeiro tempo principalmente, no segundo tempo eles até melhoraram um pouco, mas a gente fez o segundo gol, e era para ter feito o segundo, terceiro, assim, enfim, foi um jogo que, assim, o Fluminense, assim, com todo o respeito que merece, assim, não tinha chance. Aquele jogo, pelo menos, a gente via, assim, que seria, assim, praticamente impossível a gente perder aquele jogo. Ou empatar, que seria pior ainda, né? Que o Flamengo ia ser O campeão. Flamengo ia ser campeão, exatamente. Eu tive não só essa percepção, como você observou muito bem. O Vasco perdeu o pênalti com 1 minuto, você perdeu o pênalti, inclusive perdeu o gol no rebote, que o Valdir quase fez o gol no rebote. Com 5 minutos já estava 1-0 o Vasco. Com 15 minutos o Vasco estava... Foi um jogo impressionante. E no segundo tempo o Fluminense tentava atacar, e aí o William também fez uma grande partida esse dia. Nossa, jogou demais. O Vasco jogou muito. E o Fluminense tentava atacar e lá vinha o Vasco, com o Valdir para um lado, o Jardel. Foi um jogo A gente não parou de atacar 1 minuto aquele jogo. Exatamente. Foi o tempo todo. Isso que a gente combinou. A gente vai fazer 1, vai fazer 2. Essa era a sensação e a situação que a gente criou pra gente, né? Sem chance, chance zero, né? E acabou, fomos premiados, né? Para a minha geração, aquele foi o grande título, porque é uma geração nossa que tem a questão do Campeonato Carioca com a tentativa várias vezes do tricampeonato, e nós tivemos uma perda em 89, o Vasco foi campeão em 87, 88 e perdeu em 89. Para a nossa geração, eu na época, sou de 70, na época eu estava com 24 anos, foi o título que seria o título, aquele que nós dizemos, é o título para uma vida, né? Aquele título que você vai guardar até o resto da vida. E eu me lembro da comemoração, mas, enfim, fui para dentro do campo. Você não vai se lembrar de mim, evidentemente, mas eu fui para dentro do campo. Foi uma festa muito grande. E mais uma vez, o ano estava, como você disse, o ano estava salvo. O Vasco jogou um campeonato carioca, perdão, um campeonato brasileiro de 94. Embora tenha ido muito bem na Copa do Brasil, poderia até ter chegado à final. Era para ter ido à final. Você vê, E aí o William perdeu um pênalti contra o Grêmio que eu acho que mudou aquele jogo em Porto Alegre. Não, a gente classificaria. Exatamente. Porque 1-1 era nosso, Estava 0-0. Estava 0-0. Você vê, eu era o batedor, na realidade, assim, o que aconteceu? Eu vinha bater. Isso que eu ia te perguntar, por que você não bateu? Aí, não, porque na entrega de faixas contra o Cruzeiro, o Dida pegou um pênalti meu. Também. Porra, que coisa, né? O Dida falou, eu sabia como você batia. A gente treinou muito tempo juntos, né? A gente jogou seleção e tal. Aí, no jogo seguinte, a gente empata. Daí o jogo contra o Grêmio no Maracanã, a gente jogou melhor, era até ganhar o jogo, empatamos 0-0.
não era de todo ruim. Se a gente faz um lá, eles teriam que, né, ganhar o jogo, né? O empate era nosso. E daí na semana, continuei treinando, enfim, todo mundo treinou pênalti. E o Jair veio falar comigo, disse, ô Ian, vamos dar um tempinho, pênalti se sair aí. Não, ô, professor, pode deixar, eu faço, né? Ele falou, não, 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 não. Calma, vamos dar um tempo para você. Até pensando na minha idade, enfim, na sequência toda, né? Assim, perder de repente poderia me causar um prejuízo, né, emocional que na cabeça dele poderia ser maior do que o benefício de eu bater. E, poxa, logo no início do jogo, pênalti pra gente. Vai o William. Ele desloca o Danley, só que a bola vai para fora. E Exatamente. assim, a gente jogou melhor, assim, jogou de igual para igual aquele jogo. Só que o Grêmio achou um gol lá e acabou Foi que. 2-1, né? Quer dizer, aquele A pênalti gente seria ainda no 2-2. final do jogo quase empatou. Que 2-2 era Exatamente. nosso. E daí eles foram para a final com o Ceará. Pois Seria, é. não menosprezando o Ceará, sim, eu acho que o ganhador desse jogo seria o campeão, né? Não, Sim, não menosprezando o Ceará, com certeza. Mas o exato. nosso Não time, assim, era superior ao Grêmio e era para ter ganho essa Copa do Brasil também. Eu acho que o que aconteceu foi, assim, um pouco. Não digo que quando ganhou o Campeonato Carioca deu aquela relaxada, mas eu acho que se fosse antes dos jogos das finais do Carioca, a gente teria ganho. A minha impressão, assim, Sim, que eu tenho que a entendi. gente teria ganho, sabe? É uma pena não ter ganho esse campeonato. E depois a gente viajou, fez uma turnê também fora do. Foi para a Espanha também. Temos grandes jogos na Espanha, tanto que daí também tive proposta para ficar por lá. O Jair Pereira, depois dessa, dessa volta na Espanha, ele foi treinar o Atlético de Madrid no ano seguinte, né? Sim, sim. Então, E, e você teve ainda, você começa ali a fazer no Vasco, já que no final do Vasco, ali em 95, você começa a fazer alguns gols de falta, que até então não eram características. uhum. Você faz um gol contra o Olaria, um gol contra o América, e começa a bater mais faltas. Você começa a treinar faltas para bater no time profissional naquele período 94, 95, ou era uma característica que você havia deixado, porque Ah, havia outros batedores de falta no Vasco tinha também que fila, tinham né? isso? Tinha a Tinha galera, fila, né? Estava na fila. né? Tava na fila, não. Eu sempre bati, amador, eu sempre bati, nas categorias base eu fiz bastante gols na área de falta, assim, bola parada era, mas só que tinha uma hierarquia, né, ali no, então vamos respeitar, né? E daí, Sim. mas depois sim. E assim, o ano foi bom, depois eu continuei sendo convocado depois para a seleção de novos e seleção principal no ano, né, seguinte, né? Enfim, e depois houve uma lesão bem séria num jogo contra o Bahia. Eu estava convocado para a seleção brasileira, tinha Uhum. jogado contra o Fortaleza. O jogo ia ser contra a Romênia em Belo Horizonte. A gente jogou numa quinta-feira à noite no Campeonato Brasileiro. A gente começou muito bem o Campeonato Brasileiro, só que Uhum. nesse jogo foi contra o Bahia, em São Januário. Com 2 minutos, eu acho que o Luizinho foi expulso. E com 10 minutos, se não me engano, foi o Torres. E o Bahia fez 1-0. A gente jogou o jogo inteiro, uma chuva torrencial. E no Uhum. finalzinho do jogo, a gente até empatou esse jogo, mas no finalzinho eu tive uma lesão bem, bem séria na musculatura, rompeu o músculo posterior da coxa. E daí, depois dali, eu nunca mais fui convocado para a seleção brasileira, porque na época, assim, você ficava de fora 6 meses da seleção, ferrou, né? Aí, Leonardo, Souza, Ivaldo, e aí foi complicado voltar, depois nunca mais consegui recuperar minha condição de atleta de seleção brasileira, uma pena. Bom, mas aí agora, passando da fase do Vasco, 1996 Internacional de Porto Alegre, você teve lá um ano, marcou alguns gols, passa pelo Fluminense em 97, inclusive faz um gol contra o Vasco, um jogo que eu estava no Maracanã, 2-2, você Eu fez fui um gol contra comprado o ali Vasco. pelo Fluminense. É, pelo Naquela Fluminense, noite, exatamente. naquela Aliás, você noite fez um gol ali, também contra o Vasco em 96 pelo Inter, né? pelo No Inter, Campeonato Brasileiro, exatamente. Pois é, fiz, Mas, né? mas ali, 97, quer dizer, você pega uma fase do Fluminense 97, que é uma fase muito complicada, e, enfim, e na minha ótica, o Fluminense 97, ele pagou por 96. Com O certeza. Fluminense foi muito prejudicado pela arbitragem, ficou muito claro É. isso durante o campeonato, enfim. Você fez alguns gols, etc.
E você vai para um clube que, a princípio, não seria o caminho natural. Você estava no Fluminense, seria para o clube. Você vai para um clube que é o Curitiba. E você consegue um título no Curitiba, que é um título que o Curitiba não ganhava há muito tempo, que era o Há Campeonato 10 Paranaense. anos, é. Com o Abel. Eu queria que você Abel. falasse dessa experiência tua no Curitiba. Pois é, o Abel, ele me treinou no Vasco em 95, Perfeito. né? E já me conhecia, enfim. Só que antes disso, o treinador era o Valdir Espinosa. Tá. E o Espinosa tinha me treinado no Fluminense. A gente tinha feito um baita campeonato carioca no ano anterior, né? Sim. Na realidade, nesse ano a gente fez. Caiu e a gente fez um bom campeonato carioca. 97. Em 97. Bom, e daí ele, né, com a situação da segunda divisão, o Fluminense não tinha a capacidade assim de investimento tão grande para o brasileiro e acabou me negociando de uma forma de um empréstimo, assim, ganhou um bom dinheiro e daí, vamos dizer assim, conseguiu abrir espaço para trazer outros atletas que eles achavam que daria conta, né, para a Série B. Só que acabaram, né, acabou que não Caindo deu, para ser. caiu para C. E daí eu também estava fazendo um excelente brasileiro pelo Curitiba, assim, tanto que foi o melhor brasileiro do Curitiba, assim, em anos. A gente foi para a semifinal contra a Portuguesa. Portuguesa, né? Exatamente. Portuguesa. Na época eram 3 jogos, a gente perdeu o primeiro lá e ganhamos o segundo, empatamos o segundo e precisava ganhar o terceiro para classificar. Exatamente. Empatamos. Exatamente. Aí a Portuguesa foi para a final com o Grêmio. Um Grêmio? Não, a Portuguesa foi para Foi para semifinal com o Cruzeiro. Isso aí. Isso. Enfim. Exatamente. Aí no ano seguinte, daí veio o Abel, que daí a gente conquistou o Campeonato Paranaense, faziam 10 anos que o Curitiba não conquistava e a gente conseguiu conquistar. Aí começou o Brasileiro, o Fluminense na Série C. Na metade do Brasileiro, o Curitiba estava numa situação mais ou menos resolvida, não caía, mas estava longe de classificar. E o Parreira era o treinador da época do Fluminense. E o Jairo Leal, auxiliar dele, foi auxiliar do Mundial. Ele é irmão do Júlio César Leal. Sim. Daí, E te treinou em 93, né? Para quem não sim, tá no infantil do Vasco. Isso. Aí falaram comigo, diz, olha, a gente precisa, a coisa tá complicada aqui, o que você acha? O seu passe é deles? Eu falei, não, tudo bem, aceitei voltar. E daí acabou que eles haviam comentado, ó, o ano que vem talvez seja um campeonato diferente, talvez, né, falando da João Avelange que aconteceu, né, talvez o Fluminense nem precise jogar a Série B. Ventilava-se essa possibilidade e depois aconteceu mesmo, né? Então a gente classificou, subiu, enfim, sofreu, né, numa época difícil ali, mas tudo bem, daí deu certo. E depois os anos seguintes foram de recuperação do clube, né, como instituição, enfim, resgate. O clube conseguiu fazer 3 campeonatos bons brasileiros, ganhamos um carioca, mas 3 bons brasileiros. Caímos para o São Caetano em casa, um gol do Ademar lá do meio do campo, de São Caetano. Depois, o ano seguinte, esse para mim era o ano de ter ganho o brasileiro no Fluminense. A gente perdeu a semifinal para o Atlético Paranaense, por um detalhe assim que na época as quartas de final e a semifinal era um jogo só. Um jogo e na só. casa do melhor, tivesse a melhor campanha. A melhor campanha. E a gente perdeu essa melhor campanha de segundo na última rodada do Brasileiro. A gente perdeu em casa para o Internacional, foi aí que o Atlético virou, passou pela gente e depois na semi, né? E a gente perdeu para eles lá na prorrogação. Então, e no ano seguinte a gente foi semifinalista de novo contra o Corinthians. Ganhamos 1-0 no Maracanã e perdemos 2-1, né, em São Paulo. E depois disso, daí eu saí do Fluminense. Na época estava muito difícil a situação do Fluminense. Passamos 10 meses sem receber salário. Na época não tinha essa coisa do passe. No que a gente combinou entre nós ali, Rods, a gente fez 2 boas campanhas, vamos continuar e depois cada um segue seu caminho, né? E foi o que aconteceu, né? Daí, depois eu peguei meu passe, vários atletas, o Rony, Magno Alves, vários atletas aí saíram nessa época por causa dessa situação, né? Difícil. Perfeito. Aí do Fluminense. E aí você tem três pessoas que eu queria que você falasse do Fluminense. Carlos Alberto Parreira, Oswaldo de Oliveira e Romário.
Como é que foi conviver com os três? O Parreira é um gentleman, né? É um cara assim que respeita o futebol, respeita o atleta e apaixonado pelo futebol, né? Tanto que, né, não conquistou o que ele conquistou à toa, né? É um cara merecedor, um cara sensacional, um ser humano assim acima de qualquer comentário e é uma pessoa que todo mundo adora, todos que conhecem adoram. Oswaldo de Oliveira também vai por essa linha, cara também parceiro dos atletas, mas parceiro numa medida correta. Você faz o certo, a gente, né? Então estabeleceu uma relação muito legal, né? Tanto que até hoje a gente, né, conversa, enfim. E teve também suas conquistas importantes, né? Tanto, né, no Fluminense fez um belo campeonato brasileiro, depois, né, antes disso no Vasco já tinha feito, né, bons trabalhos, né? Tinha sido campeão também, ou quase foi campeão brasileiro, na realidade ele saiu um pouco antes, né, da João Avelange, Sim. foi, né? Jovelândia e E Mercosul. verdade. E enfim, e o Romário é um cara assim, o cara mais genial que eu joguei junto, assim. Um cara genial, assim, dentro de campo, sensacional, um cara assim que decidia. Tanto que ele, na época, com 40 anos, foi artilheiro do nosso time e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele tinha sido um ano antes pelo Vasco também, né? Não, Sim. 2 anos antes. Ele tinha feito quase 80 gols pelo Vasco, com É, 38, 39 anos. impressionante. Impressionante. Impressionante, assim, assim. E ele tinha uma situação que era assim, ó. Como é que eu posso dizer? O Romário ele seria craque em qualquer posição que ele jogasse. Tinha coletivo que às vezes dava na trilha dele, ia para o meio e jogava pra caramba. Então, um cara que jogava futebol, e só que a coisa dele era fazer gol. E Sim. era complicado isso pra gente. Sem fazer gol, ferrou. Era um problemaço, assim. Ele, poxa, ele fechava a cara, não cumprimentava ninguém. Foi, pô, o tempo fechou. O Bachola, a convivência com ele, assim, foi excelente, assim. A gente, como atleta, assim, a experiência de jogar com um cara, assim, a experiência dele foi sensacional. Então, foi um prazer enorme ter dividido o campo com o Romário ainda, né? Um dos gênios aí da história do futebol mundial. Me diga uma coisa. Agora, você depois, não vou nem falar o time que você jogou em 2003, que não precisava ter ido para lá. Mas Foi tudo com o bem. Oswaldo que me levou. Pois é, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou depois no Grêmio, teve passagem por outros clubes. Mas eu vou focar aqui especialmente no seguinte, dos gols que eu vi você fazia muitos gols de fora da área. Para mim, o mais bonito do Fluminense foi um gol contra o Vitória, que foi um belíssimo chute de fora da área no Ah, empate de 1-1. Mas houve um gol que você fez pelo Coritiba, que é para mim um gol que me chamou mais atenção. Eu estou falando isso para depois você dizer o que te chamou mais atenção. Que foi um gol que o goleiro largou a bola no meio-campo, você da intermediária encobriu e botou a bola na gaveta. Copa Sul, Paraná e Curitiba Copa Sul Minas, na, é? exatamente, Copa Sul Minas, exatamente. Paraná e Curitiba. Para mim foi o gol mais bonito que eu vi seu. Mas É. eu queria saber de você, porque evidentemente eu não vi todos os gols que você fez. Então eu queria saber, para você, qual foi o gol mais bonito que você fez? O gol mais bonito que eu fiz foi pelo Vasco e foi anulado. Foi a segunda fase da Copa São Paulo Juniores, Contra o Corinthians? contra o Corinthians. Ah, eu sei qual foi. Eu sei qual Rapaz, foi. aquele gol. É que o Valdir é fominha que chega a doer, né? O Valdir, assim, para Se fazer jogou na bola. gol, ele não precisava ter dado o carrinho, mas foi uma situação assim, é impossível ele estar impedido. Foi uma jogada que o Pimentel foi pro lado esquerdo e cruzou. Eu na entrada da área eu driblei 3, 4, 5 com o goleiro e rolei. A bola entrando, o Valdir deu um carrinho, mas eu estava quase na linha de fundo. E o Bandeira deu Sim, impedimento nesse lance, impossível, assim, uma coisa impossível, impossível de ser. sim. Foi E o gol assim que eu fiz e que me anularam, tanto que daí foi expulso o Alex. Nosso zagueiro foi aí que o Corinthians conseguiu empatar e, enfim, levou a vaga, uma né? Levou a pena. vaga depois no saldo de gols. Porque daí, né, no saldo de gols, eles ganharam o Grêmio 5-0, a gente tinha ganho de 3. E era pra gente ter ganho aquela Copa São Paulo também. Nosso time era o melhor também, disparado, era assim. Se não,
não acontecesse isso aí, a gente teria passado de fase tranquilo aí nessa aí, depois teria subido esse. Assim, uma coisa, eu guardo uma mágoa desse gol aí. O Valdir, poxa vida, o Valdir é aquele cara assim, está você, o goleiro, assim, ó, ele tá com a bola. É fogo, né? Artilheiro é fogo, né? Ele tá você, ao invés de ele botar você para fazer o gol, ele joga você quase na linha de fundo, sendo obrigado a tocar para trás para ele e fazer sem gol, assim. Mas é um cara que, poxa, tem uma história sensacional, né? Mas ele tinha isso aí. E ele foi para conferir, né? O gol ali. E, poxa, anulou. Mas esse gol do Coritiba, eu tava, né, quase no meio de campo e o goleiro do Paraná era o Regis. Isso. Né? O Regis que jogou, né, jogou o Vasco da Gama, o Vasco campeão brasileiro, não sei se ele era o reserva do Acácio, era? Acho que era. Sim, 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 sim. Então, e 89. ele, 89, né? E um goleiraço, assim, uma habilidade com os pés que, se é hoje, ele jogaria em qualquer time, né? Porque hoje os goleiros são solicitados o tempo todo, e ele, com aquela tranquilidade dele, jogaria tranquilamente aí, muito bem hoje em dia. Ele bateu um pouco errado na bola, eu dominei com a esquerda e de direita eu cobri Exatamente. ele. Pé Cobrir, direita. exatamente. Esse foi Meu um caro, gol. meu caro Ian, eu tenho uma satisfação muito grande de falar contigo hoje. Nós estamos quase terminando, porque você sabe que essa live tem um tempo, né, de término, que é Uhum, 1 hora. Eu estou uhum. muito feliz com a tua recuperação. Eu não abrangi muito esse tema aqui hoje. A gente estamos falando aqui de futebol, mas estou muito feliz com a tua recuperação, muito feliz que você esteja recuperado, muito feliz de tê-lo aqui conosco. E eu queria que você, em 38 segundos, desse uma saudação à torcida vascaína que te assiste nessa live, tá bom? E um grande abraço eu já desejo a você. Poxa, obrigado. O que eu tenho é só agradecer. Essa torcida maravilhosa, é a torcida que foi o clube que me revelou e o clube que eu tenho o maior carinho, assim. Então, saudações vascaínas a vocês, vascaínos que estão vendo hoje.